que o torcedor brasileiro, acho que ganhar é muito importante, mas o torcedor brasileiro, além de ganhar, ele quer começar a ver evolução na seleção brasileira, que é algo que a gente não vê com o Dorival Júnior, né? Teve os únicos bons jogos da seleção brasileira com o Dorival Júnior foi o primeiro jogo, que foi contra a Inglaterra, que o Brasil fez uma boa partida, e o Brasil fez um bom segundo tempo contra a Espanha, porque o primeiro foi muito mal, né? E aí de lá para cá o Brasil não apresentou evolução, né? O Brasil, na verdade, ele só decaiu. Então, acho que amanhã, além de uma vitória, né, que lógico que é o mais importante, mas a gente quer ver algo novo, né? A gente quer ver uma seleção que passe a jogar um futebol melhor do que está jogando. A gente quer ver um meio-campo funcionando, um ataque sendo municiado por esse meio-campo. A gente quer ver jogadores que jogam bem nos seus clubes, jogando bem com a camisa da seleção brasileira. A gente quer ver um time mais leve, um time mais competitivo, sabe? A gente quer ver uma seleção com cara mais de time. Então é isso que a gente quer da seleção brasileira. Eu tenho aqui a possível escalação. Ó, o Brasil pode ir a campo amanhã com Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Aí o meio-campo com Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo. O meio-campo com Rafinha, aí o ataque com Rafinha, Savinho e Igor Jesus. Então, temos aqui uma mudança referente ao primeiro jogo. O Gerson ganha a posição do Paquetá, que está suspenso. E o Wanderson ganha a posição do Danilo na lateral direita. Danilo que foi muito mal contra o Chile. Então, essa é a seleção brasileira que o Dorival pode colocar em campo amanhã. O trio de ataque, ele manteve o mesmo, né? Que jogou teoricamente bem. O Igor Jesus fez o gol, o Savinho foi o melhor em campo da seleção brasileira. Eu achei o Rafinha um pouco apagado, mas ele ainda é uma peça importante nesse ataque do Brasil. Acho que quem precisa mostrar nesse jogo é o Rodrigo. O Rodrigo foi muito mal contra o Chile. Rodrigo, ele errou tudo que ele tentou. Então, o Rodrigo precisa fazer uma apresentação melhor. Bruno Guimarães entrou muito bem, né? O Bruno Guimarães é outra mudança, né? Ele vem no lugar do André. Bruno Guimarães e Gerson, que serão os titulares amanhã, entraram muito bem contra o Chile, deram mais sustentação e mais dinâmica no meio-campo. E já a parte defensiva, a gente só muda o Wanderson para o lugar do Danilo. Então, o Danilo é um pouco mais defensivo e o Wanderson é mais ofensivo. Então, provavelmente amanhã a gente vai ter uma seleção brasileira mais ofensiva, uma seleção que deve marcar o Peru no campo de defesa do Peru, que deve pressionar, que deve criar mais jogadas e ter mais finalizações ao gol. Como você mencionou, né, Carlos? Você trouxe aí algumas mudanças que o Dorival vai fazer na equipe, né? Tem a questão do Wanderson, para fazer até uma dobradinha com o Savinho, né? Então vai ser interessante ver essa questão, né? Porque é um lateral mais ofensivo, um lateral barra ponta, né? A gente via isso muito, ele fazendo muito bem isso no Grêmio. Quanto à questão do meio-campo, fica o meio-campo mais técnico, né? O meio-campo mais leve também, né? Com Bruno Guimarães e Gerson, melhora a saída de bola, a bola sai rápido e com qualidade lá de trás. Então também duas mudanças interessantes aí no meio-campo do Brasil, tendo em vista, né, que o Dorival tá vendo que vai enfrentar o Peru, né? É a lanterna das eliminatórias. O Brasil vai jogar em casa, né? Mané Garrincha vai estar lotado provavelmente sempre, né? Com a torcida em peso, e para ver a seleção, né, esses grandes jogadores atuarem juntos. E como você falou, o trio de ataque, né? O Rafinha tem seus questionamentos com o torcedor brasileiro, mas é um jogador importante nas bolas paradas, né? Um jogador importante nessa referência bola parada, porque vira e mexe ele deixa seus golzinhos, né, de bola parada. Tem a questão também do Savinho e o Igor Jesus, que foram os melhores em campo, ao meu ver, contra o Chile.
né? Os dois melhores em campo com a camisa da seleção jogando contra o Chile na vitória por 2-1. Então, assim, Carlos, mudanças interessantes, né? A gente está vendo aí mudanças interessantes do Dorival Júnior, pelo menos tentando, né, da parte dele, colocar a seleção mais para frente, né? Buscar o gol a todo momento, recuperar essa bola com rapidez e construir e aproveitar, né, que a zaga do Peru em alguns momentos vai estar desarmada, né, e tentar construir a jogada com a defesa um pouco exposta. Então, acho que para mim mudanças interessantes aí na questão ofensiva e também de jogadores que não estavam bem, né? Como a gente já mencionou aqui, né? O Danilo não estava bem, o Paquetá segue com esse rolo todo, né? O André foi muito mal em Santiago contra o Chile e o ataque é mantido. Eu acho que tem que dar uma sequência mesmo, né? Um jogo também que a seleção brasileira não está vivendo o seu melhor momento técnico. O Rafinha pode ser importante em bolas paradas, né? Para o Brasil. E os dois, Igor Jesus, numa grande fase, né? Se movimentando bem e tem muito faro de gol. E o Savinho nesse faro, né? Tá jogando muita bola e a tendência com o Guardiola é só evoluir e ele já tá ganhando a titularidade lá no Manchester City. Então, para mim, substituições importantes aí que o Dorival vai fazer para o jogo de amanhã e também meio que óbvias, né? Na questão que o Brasil precisa buscar o jogo e precisa vencer e jogar uma partida decente, como você falou, principalmente no quesito ofensivo, porque pega a lanterninha, né, das eliminatórias. Então o Brasil precisa mostrar amanhã o bom futebol em vencer. Eu tenho aqui a escalação da seleção peruana, né? A provável escalação, ó. É o Galese, Miguel Araújo, Zambrano e Abram. Aí no meio com Sony, Andy Polo e Jesus Castilho. E aí tem o Sérgio Pena. E no ataque, Callens, Edson Flores e Varela. Então, assim, é uma seleção bem diferente daquela que a gente está acostumada a ver nos últimos anos, né? É uma seleção do Peru que tinha o Ricardo Gareca como técnico, ele fez um bom ciclo na Copa de 2018, levou o Peru para a Copa, né? Mas só que em 2022 para 2026, o Peru tem aí muito mal na sua renovação, não conseguiu manter o mesmo nível. Gareca saiu, assumiu outro técnico, né? Mas não está conseguindo dar continuidade, não está conseguindo fazer um bom trabalho, na verdade, né? Então o Peru aí tem grandes dificuldades de acertar uma seleção. Então, assim, o Brasil vence, né? Eu acho que o Brasil não pode pensar, nós como torcedores e os próprios jogadores não pode pensar em nenhum outro resultado a não ser a vitória. Mas além disso, a gente quer ver uma evolução, tática e técnica, né? Isso que é o principal ponto. O Brasil tem esse jogo e no mês de novembro tem mais uma data FIFA com mais 2 jogos. Então a gente precisa começar a ter uma evolução, porque já vai chegar aí no segundo turno, bem dizer, das eliminatórias, né? Os jogos estão ficando mais poucos, né? As eliminatórias estão terminando, né? Falta um turno todinho, mas já está aí aí na reta final, e o Brasil precisa de pelo menos ter um padrão de jogo. O Brasil precisa melhorar, porque para ficar nesse sofrimento que foi todo esse primeiro turno das eliminatórias, isso não é seleção brasileira, né? Seleção brasileira que a gente quer ver é uma seleção que jogue, né? E que não é que dê espetáculo, mas que pelo menos jogue de igual para igual com outro time, ou jogue até melhor. É uma seleção que nos apresente alguma coisa. É uma seleção que jogue futebol, não uma seleção que cada jogo que passa só parece ela só parece descer mais o penhasco. Com certeza, Carlos. Como você mencionou, a gente também, não só a gente, né, mas todo torcedor brasileiro, que é uma melhora da seleção, né? Uma seleção que não passa confiança nenhuma aspiração também, né? E precisa ter pelo menos uma melhora gradativa, né? Porque a gente vê cada jogo em sequência um futebol ruim da seleção. Então a seleção precisa jogar pelo menos um futebol mais decente, né? Um futebol melhor ofensivamente falando,
Porque jogador tem, também acredito que tem jogadores. Claro, não tem, como a gente já falou na live passada, aquela geração que tinha todos os jogadores melhores do mundo em cada posição. Né? Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Fenômeno, né? O próprio Rivaldo. Então, assim, Ronaldinho Gaúcho, não vai ter mais, né? Como a gente já falou, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Então, é aquilo. A seleção precisa ter uma boa sequência, né? Começar a mostrar uma evolução para poder aí, quem sabe, dar uma melhorada, né? E o Dorival Júnior poder colocar e implantar melhor o seu trabalho, né? Sem ter influências externas, como a gente sempre desconfia aqui, se falando de CBF. Então, o jogo amanhã é para vencer mesmo, né? Tentar vencer e convencer, né? Porque tá bem difícil, porque essa seleção peruana, como você falou, perdeu aí grandes nomes, né? Já não tem aqueles grandes nomes que a gente está acostumado a ver, né? Principalmente o Guerreiro, que é um jogador que já está praticamente aposentado, né? Jogadores que a gente estava acostumado, o próprio Cueva também já é um jogador fora, carta fora do baralho. Então a seleção peruana está bem fraca tecnicamente e o Brasil tem tudo amanhã para vencer e convencer e jogar uma partida minimamente decente, é isso que a gente espera. E é o que o Dorival precisa também, né? Porque se acontecer algum resultado amanhã que não seja a vitória, cara, vai ficar muito pressionado. E pode ser que ele nem chegue na próxima data FIFA, né? Porque você sabe, vai ser uma pressão gigantesca caso o Brasil não vença amanhã. Mas Sim, sim. o jogo é para fazer 3 pontos e fazer saldo de gols amanhã. Verdade. É um ponto bem importante isso que você ressaltou, né? Porque o Dorival Júnior também precisa de uma sequência de vitórias, né? E de uma certa evolução, porque a Copa já está próxima, queiram ou não queiram, né? A gente já está em final de 2024, pulando para 2025, como você mencionou um pouco antes. As eliminatórias já estão no meio para o fim, né? Vai ter mais 2 datas FIFA em novembro. Então, o Dorival Júnior precisa de ter uma sequência, né? De resultados e de pelo menos uma melhora gradativa. Porque se continuar dessa forma, né, oscilando demais, com mais derrotas do que vitórias, Dorival Júnior, como você falou, ele não vira nem a metade, né, nem o início de 2025, porque é aquilo, né? É uma seleção gigante que tem uma história, né? O Dorival Júnior vinha fazendo bons trabalhos e ele tem esse reconhecimento de ser um técnico que trabalha com uma formação tática mais simplificada, colocando cada jogador na sua posição e sendo um cara bom de vestiário. Então, ele foi conhecido e fez um bom trabalho por conta disso, por conta dessas características. Então, assim, ele precisa já começar a dar um padrão nessa equipe. Por exemplo, a gente fazer um paralelo e uma comparação dele com o Fernando Diniz. Né? São estilos diferentes, né? O Dorival Júnior já tem a questão do jogo mais posicional, com a posse de bola mais cadenciada. O Fernando Diniz, não. A posse de bola dele é com muita movimentação, saída de lá de trás, os goleiros têm que trabalhar com o pé a todo momento. Né? Ele gosta de futebol com qualidade, com boa saída de bola, desde lá de trás e se arriscando a todo momento. Né? Então ele gosta de muito mais movimentação mais intensa, 5, 6 jogadores próximos da bola, né? Participando bastante, sem guardar posição. Então são estilos diferentes. Então o estilo do Dorival Júnior, de médio e longo prazo, ele consegue dar padrão para a equipe mais rápido do que o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, o estilo de jogo dele demora um pouco para ser implementado, porque é bem complicado, né? A gente sabe, quando a gente viu alguns jogos do Fernando Diniz assumindo a seleção brasileira, o Casimiro jogando como cabeça de área, a dificuldade que ele tinha, né? Porque ele tinha que girar todo o corpo para receber essa bola e fazer as transições ali da defesa para o ataque, né? Com bom passe. Então ele tinha muita dificuldade, né? No jogo do Fernando Diniz, e a gente via o marasmo defensivo que era a seleção com o Fernando Diniz, né? Tomava um gol atrás do outro, né? Uma seleção completamente sem padrão de jogo. Então a gente faz esse paralelo, né? A diferença de um treinador para o outro, né? Então do Dorival Júnior, o estilo do Dorival Júnior é o estilo que dá para os jogadores assimilarem com mais rapidez, porque é um estilo mais posicional. O do Fernando Diniz não, é muito mais movimentação, muito mais intensidade e todo mundo participando, inclusive o goleiro, né? Porque o goleiro, para ele, é o meio-campista do time dele. É assim que ele funciona, o Fernando Diniz. Boa, boa. Então, ó, deixa eu passar aqui
esses jogos da rodada, né? Então as eliminatórias vai para a sua 10ª rodada e todos os jogos serão amanhã. Então, às 5:30 da tarde, Colômbia e Chile. Às 8 horas da noite, Paraguai e Venezuela. Às 8:30, Uruguai e Equador. Às 9 horas, Argentina e Bolívia. E fechando a rodada, às 9:45, Brasil e Peru. Então, esses são os jogos dessa rodada das eliminatórias. Carlos, traz a classificação aí das eliminatórias. A classificação, ó, tem a Argentina em primeiro com 19 pontos, segundo é a Colômbia com 16, terceiro é o Uruguai com 15, quarto é o Brasil com 13, em quinto é o Equador com 12, sexto a Bolívia também com 12, sétimo Venezuela com 11, oitavo Paraguai com 10, nono Peru com 6 e o 10º é o Chile com 5. O Chile que é o lanterninha, né? Tem um pontinho a mais que o Peru. Eu vou dar um destaque aqui para a seleção da Bolívia, né? Bolívia que está fazendo uma boa campanha aí, vem de 3 vitórias seguidas e pode voltar à Copa do Mundo após aí, vai até 2026, vai dar 32 anos, né? A última Copa que a Bolívia participou foi em 94. Então, com essa campanha aí, tem 12 pontos, é a 6ª colocada, pode ir também para a Copa do Mundo, assim como a Venezuela. Acho que a Venezuela nunca participou de uma Copa do Mundo, né? Então, com essa abertura de mais vagas aqui para os sul-americanos, então nós temos aí seleções que sempre ficavam aí no meio do caminho nas eliminatórias. Temos seleções que podem voltar a jogar uma Copa do Mundo como a Bolívia, ou que podem jogar uma Copa do Mundo pela primeira vez igual a Venezuela. E hoje as duas estão dentro, né? A Bolívia com vaga direta e a Venezuela na repescagem. Boa, boa. Então é isso, Carlos. Falamos aí de seleção brasileira e eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, né? Que acontece os jogos nessa terça-feira.